O valor de 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta, mais reticências i elevado a 1024 é... Bom, como é que podemos calcular então o valor da soma de todos estes termos que aqui estão? Bem, eu vou fazer aqui dois processos. Vou fazer um processo mais científico, se reparássemos aqui num pormenor, que estamos a fazer então a soma dos termos de uma progressão geométrica. E isto porquê? Porque nós temos aqui estes termos, o 1, o i, se eu escrever então aqui apenas os termos da minha progressão, e eu vou já explicar porque é que é uma progressão, eu depois irei fazer um processo mais prático, como se não se nos lembrássemos sequer das progressões, ok? Mas já agora, como isto realmente é uma progressão geométrica, poderemos falar disso, relembrando até alguma coisa do 11º, mas volto a dizer, não era extremamente necessário para resolver o problema. Depois vamos já fazer uma abordagem mais prática, uma abordagem lógica, ok? Então, mas reparem, temos aqui estes termos. Nós vemos que passamos de um para o outro a fazer o quê? A multiplicar sempre por i, não é? 1 vezes i dá i, depois i vezes i dá o i ao quadrado. Depois i ao quadrado vezes i dá i ao cubo. I ao cubo vezes i dá i à quarta. E assim sucessivamente, não é? Portanto, o que estamos a fazer é sempre a multiplicar pelo mesmo número. Ou seja, temos uma progressão geométrica, vou aqui abreviar, de razão igual a i. Bom, e o que nós temos aqui, o que nos é pedido, é a soma dos termos dos primeiros 1025 termos, ok? Reparem, é 1025 porquê? Agora deixem-me só esclarecer isto um pouco melhor. Se eu tivesse só estes termos aqui, eu tenho aqui um quadrado no expoente, tenho um 2, não é? Tenho um 2 no expoente, e quantos termos é que eu aqui tenho? Tenho 3 termos, não é? Se eu colocar mais um, no expoente vai-me aparecer um 3, mas eu tenho 4 termos. Ou seja, quantos termos é que eu vou ter aqui nesta adição toda? O expoente aqui é 1024, quer dizer que eu tenho 1025 termos aqui a adicionar uns com os outros, não é? Os primeiros 1025 termos desta progressão, ok? Porque começa no 0, reparem que o 1 é o i elevado a 0, não é? Bom, então o que nós temos aqui a fazer é a soma dos 1025 primeiros termos de uma progressão geométrica. Relembrando, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é u de 1 vezes 1 menos r elevado a n sobre 1 menos r, sendo então n os n primeiros termos, ok? E o r é a razão e o u de 1 é o primeiro termo. Então temos tudo, reparem, o primeiro termo é 1, vamos aqui colocar. A razão é o i, então vai ficar i elevado a 1025. E aqui é 1 menos a razão, e a razão é i, não é? Agora, o 1 está a multiplicar, como é uma multiplicação, o 1 não faz absolutamente nada, não é? Ficamos então com 1 menos, e agora precisaríamos saber quanto é que dá o i elevado a 1025. Bom, mas isso nós já sabemos fazer, não é? Quanto é que dá o i elevado a 1025? Será igual ao i elevado ao resto da divisão de 1025 por 4. Vamos fazer 1025 a dividir por 4. Fazemos aqui na calculadora e a calculadora está a dar 256,25. 256,25. Então o que é que vamos fazer? Aquela técnica, ao 256,25 subtraímos a parte inteira, que é 256, e ficamos então com a parte decimal, que é 0,25. Multiplicamos depois essa parte decimal por 4 e obtemos o resto. O que dá aqui no final é o resto, ok? Este processo, se alguém estiver a ver esta aula prática, eu falei deste processo de obter o resto da divisão de um número por outro. É uma forma prática de o obter recorrendo à calculadora, ok? Estou a falar deste processo na aula teórica desta aula, onde eu faço um pouco mais pausadamente e acho que faço 2 vezes, ok? Bom, então o que nós temos aqui é que aqui fica i elevado a 1, porque o resto deu 1. Bom, i elevado a 1 dá i. Pronto, então temos aqui simplificado. Aqui fica 1 menos i a dividir por 1 menos i. Bom, quanto é que dá 1 menos i a dividir por 1 menos i? Reparem que é um número a dividir por ele próprio. Isto tal como acontece nos reais, 2 a dividir por 2 dá 1, não é? 1 menos i a dividir por 1 menos i, nem sequer faço aqui o conjugados nem nada disso. Dá logo 1, porque é um número a dividir por ele próprio. Ok? E, portanto, tínhamos então aqui o problema resolvido recorrendo então aqui uma progressão geométrica de razão i, mas isto era preciso nos lembrarmos que então estávamos perante uma progressão
geométrico, ok? Vamos então resolver o exercício como se não nos lembrássemos disso, se calhar até seria o mais normal. Eu vou então resolver aqui o exercício novamente, partindo do zero, ok? É só repararmos, por vezes é só repararmos em pormenores. Reparem que, vou então fazer aqui uma separação para... nós temos então 1 mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta. Eu vou fazer mais alguns para explicar melhor o que pretendo, ok? Mais i elevado a 5, mais i elevado a 6, mais i elevado a 7, mais i elevado a 8, mais reticências, e depois temos então o i elevado a 1024. Então nós poderíamos apenas reparar no seguinte, reparem que isto são coisas conhecidas, não é? Se eu reparar aqui nestes primeiros 4, o i elevado a 0 dá o 1, que é este 1 que aqui está. Depois aqui temos i, portanto eu vou aqui simplificar já estas potências. Aqui fica o i, quanto é que dá o i ao quadrado? O i ao quadrado dá menos 1, não é? E quanto é que dá o i ao cubo? Nós sabemos que o i ao cubo dá menos i, são aqueles 4 que nós devemos conhecer, ok? Ou seja, estes primeiros 4 elementos anulam-se, reparem que anulam-se, são as sucessivas. Eu vou colocar aqui também neste quadradinho, aquilo que nós já conhecemos, ok? Nós já sabemos que o i elevado a 0 dá 1, o i elevado a 1 dá i, o i ao quadrado dá menos 1 e o i ao cubo dá menos i. E a partir daqui, todas se repetem nestas 4, não é? Bom, e reparem que é isso que nós aqui temos. Se eu faço a adição dos 4 primeiros, eles vão todos cortar uns com os outros. Aqui tenho 1 menos 1, aqui tenho i menos i, é o que acontece aqui. 1 mais i menos 1 menos i. Reparem que se simplificássemos aqui estas contas, ficava assim, menos 1 menos i. Ora, este menos 1 com este dava 0, este i com este i menos i também dava 0. Portanto, quer dizer que de 4 em 4, e como eles se vão repetir aqui de 4 em 4, estes 4 também se vão anular depois, ok? Porque aqui será novamente, reparem, aqui será novamente 1, estas potências vão -se sempre repetindo, de 4 então em 4, aqui será i, aqui depois irá ser menos 1, menos i, e assim sucessivamente. Portanto, a única coisa que nós temos que saber é o 1024, portanto, depois iremos ter aqui mais um bloco de 4, não é? Temos que ter aqui mais um bloco de 4, que também vai dar 0, portanto, isto dá 0. Mais este bloco de 4 também dá 0, anulam-se todos uns aos outros. Este bloco de 4 aqui também irá dar 0. E o que nós precisamos então de saber é qual a posição do i elevado a 1024 neste bloco de 4. Será que é o primeiro elemento de um destes blocos? Será que é o segundo, o terceiro ou o quarto? Bom, se for o quarto elemento de um dos blocos, então também dará 0, né? Isto dá tudo 0. Mas vamos ver. E para isso precisamos de saber o quê? Reparem que o primeiro elemento de cada bloco é sempre um múltiplo de 4, não é? Aqui temos o 4. É um múltiplo de 4. Depois neste bloco temos o 8, que é também um múltiplo de 4. Ao iniciar o outro bloco, iria ser o 12. E reparem que o 1024 é múltiplo de 4 também. Se fizerem 1024 a dividir por 4, dá 256, dá um número inteiro. Isto só interessa para percebermos que o 1024 é um múltiplo de 4. Quer dizer que este 1024 iria iniciar outro bloco destes, não é? Mas como está sozinho, não há mais elementos a seguir, realmente vai dar 1 também, não é? Reparem, o i elevado a 8 dá 1, o i elevado a 4 dá 1, o i elevado a 24, como dá resto 0, na divisão por 4 dá resto 0, fica igual a este, fica 1. E, portanto, como este vai ficar sozinho, tudo o que está para trás se anula e esta conta toda irá dar 1. Ok? E poderiam simplesmente, esta será então uma pergunta de escolha múltipla, não é? Simplesmente resolviam a pergunta assim por observação, não é? Portanto, tiravam daqui uma conclusão. Eles de 4 em 4 repetem-se, estamos a fazer a adição e de 4 em 4 essa adição vai dar 0, vai ser nula. E, portanto, só precisávamos saber o i elevado a 1024 em que posição é que estava, para sabermos se terminava num bloco completo ou se terminava a meio de um bloco. Neste caso, termina no primeiro elemento de um bloco. E, portanto, se todos os outros são 0 para trás, reparem que eu iria ter aqui outro bloco, ok? Aqui há reticências, há aqui mais blocos no meio. Mas o que é certo é que o i elevado a 1024 é o início de um bloco, porque é múltiplo de 4, então o i elevado a 1024 é igual ao i elevado a 0, que dará 1, ok? Bom, então ficamos com a resposta A
Até uma próxima!